E aí, pessoal, beleza? Dando continuidade à nossa aula de hoje, né? Nós vamos falar um pouco sobre as multiplicações dos números racionais, tá? E vamos começar. Primeiro, a gente sabe que os números racionais têm os números decimais, né? E tem os números fracionários, tá bom? Então, vamos representar as duas formas na multiplicação. Nessa primeira parte da aula, a forma decimal e depois a forma fracionária na segunda metade da aula, tá bom? Então, bora lá. Na forma decimal, eu escrevi aqui. Qual o resultado da multiplicação entre 2 vezes 0,004? Então, basicamente a gente tem dois métodos para resolver isso aqui, tá? Primeiro método vai ser o 2 vezes esse número aqui, né? E a gente sabe que a multiplicação nada mais é do que aliás, né? Isso aqui a gente está levando em consideração que são números inteiros multiplicado por um número racional, tá? Então a gente sabe que quando tem um número inteiro multiplicando alguma coisa, é basicamente a gente repetir essa alguma coisa pela quantidade de vezes que o número inteiro aparece ali. Ou seja, né? Se eu tenho 2 vezes 0,004, então é só somar eles dois, somar esse número a ele mesmo duas vezes. É o que nós temos aqui. 2 vezes 0,04 é igual a 0,04 mais 0,04. 0,04 está aparecendo duas vezes, como manda o figurino aqui, né? Então agora é só a gente somar. Isso aqui dá o quê? 0,004 mais 4, 8, certo? E um segundo método seria a gente multiplicar em si, tá bom? Como é que a gente faz isso? Note que não é do mesmo jeito da soma, né? A gente não precisa colocar vírgula embaixo de vírgula, mas vai ter uma regrinha mais para frente, tá? Aqui é só a gente multiplicar os números normais. Por exemplo, nessa multiplicação aqui, né? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Note que a gente esqueceu completamente as vírgulas, nós só multiplicamos normal, né? Só que agora nós vamos contar quantas casas depois da vírgula, no lado direito da vírgula, tem. Então, nesse caso aqui, só tem nesse número, né? Casas decimais, a vírgula no caso. E depois da vírgula, na direita da vírgula, tem quantas casas? Uma, duas, três. Então, agora, partindo da esquerda do nosso. Aliás, perdão, né? Partindo da direita do nosso número, que nós resultamos aqui embaixo, nós vamos contar a quantidade de casas que nós tivemos aqui. Ou seja, três casas. Então, uma, duas, três. E aqui a gente coloca a vírgula. Qual é a nossa resposta? 0,008. Da mesma forma, tá? Vamos para um segundo caso. Basicamente a mesma coisa, eu só mudei os valores, tá? Primeiro método, 3 vezes menos 0,01. A diferença aqui também é que eu troquei o sinal para ficar um pouquinho mais difícil, tá? Então, bora lá. Menos é, como eu tenho um número inteiro multiplicando alguma coisa, que é um número racional, né? Então é só a gente somar ele vezes somar ele com ele mesmo a quantidade de vezes do inteiro, 3 vezes. Então, nós temos aqui 3 vezes o 0,01, né? Somando. Então, menos 0,01 mais menos 0,01 mais menos 0,01. Quando a gente tem esse jogo de sinais aqui, né? A gente sabe que sinais contrários sempre dá negativo. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa aqui. Menos 0,01, menos, né? Mais com menos, menos. 0,01, mais com menos, menos 0,01. Quando a gente soma isso aqui, dá 0,03. Perdão, negativo, né? Menos 0,03, tá? E pelo segundo método, como é que a gente faz? Primeiramente, a gente olha aqui, né? O sinal dos dois. Um é positivo, o outro é negativo. Então, nossa resposta vai ser negativa, tá? E como é que a gente faz a multiplicação dessa forma? É só a gente multiplicar normal, depois conta as casas do lado direito da vírgula. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. Depois da vírgula, quantas casas na direita? Uma, duas. Então, partindo da direita aqui do número de baixo, nós temos uma, duas casas, 0,03. Com o sinal que a gente tinha obtido analisando lá naquele começo, né? 0,03, menos 0,03. Então, das duas formas, nós obtivemos o mesmo valor, tá bom? Agora, bora complicar um pouquinho, né? Agora a gente não tem mais um número inteiro multiplicando, tá?
o número aqui que nós temos, todos os dois são racionais. Então, só nos resta o segundo método para resolver isso, tá? O primeiro método aqui não vai funcionar. Então, primeiro a gente analisa os sinais, né? Mais com menos sempre vai dar menos, então nossa resposta vai ser negativa. E agora a gente multiplica normal. 0,74. Note que... Perdão, vou colocar isso aqui mais para baixo, tá? Note que eu não coloquei vírgula abaixo de vírgula, porque não tem necessidade, tá? Vocês também podem deixar isso por fora. Mas agora é só a gente multiplicar normal, esquecendo completamente as vírgulas, tá? 8 vezes 4, 32. Vou fazer rapidinho aqui para a gente não perder tempo, tá? 59, 8 vezes 0, 0, desce o 5. E aqui é só a gente repetir, né? 4, 7 e 1 vezes 0, 0. Então, é só somar agora, né? Aqui dá 13, sobe 1, 8, 13 de novo e 1, tá? E agora, professor, nossa resposta é isso, 1332? Não, né? A gente tem que contar as vírgulas, tá? Desse número aqui, na direita dele, tem quantas casas? 1, 2. E desse outro? 1. 2 mais 1, 3. Então, nesse número aqui, a gente tem que contar 3 casas. 1, 2, 3. Nosso número é esse, com esse sinal. Então, a resposta é menos 1,332. Ok? Então, basicamente isso, pessoal, para a nossa aula de hoje. Eu vou fazer a segunda parte agora com a forma de fração, tá certo? Então é isso, pessoal. Valeu. É isso.